Pois bem, este é o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Nós estamos fazendo um trabalho já no início de 2017, primeiro mês de 2017, nós estamos fazendo uma série de programas onde o que nós queremos? É orientar o nosso telespectador, orientar o nosso consumidor, orientar o munícipe barretense, de tudo que ele tem direito, suas obrigações, seus direitos, seus deveres, bem como as empresas, os empresários, as indústrias, prestadores de serviços, porque tem os seus direitos, obrigações e deveres. Nós já fizemos um trabalho com o IPEM, fizemos um trabalho com a Vigilância Sanitária, Ministério do Trabalho, a Gerência do Trabalho, com o PROCON. Então, são essas instituições que vieram e virão aqui em janeiro para falar justamente sobre direitos, obrigações, deveres, fiscalização, porque nós já estamos sabendo que vai ser intensificada a fiscalização de todos esses órgãos. O Brasil está tentando se passar a limpo e essas instituições vão começar em 2017 intensificando suas fiscalizações. Então, aproveite o programa para que saibam exatamente aonde é que você pode colaborar com a população, colaborar com as instituições, colaborar com os empresários, sabe? Vamos fazer um bloco para que a gente tenha o respeito de cada consumidor, o direito dele respeitado, tem os empresários e tudo junto, sabe, num bloco só, e com ciência, com a legalização disso. E para isso, dentro dessa série de instituições e programas, a gente está recebendo aqui hoje o PROCON, através da sua diretora, Joana Soleide Dias. Uma pessoa, um expert de assunto, conhece tudo, sabe tudo, e uma pessoa abnegada pelo que faz. Dura, exigente, mas correta, sabe? Isso é uma marca que a Joana tem, a gente conhece a Joana há muitos anos, sabe da sua postura, da sua lisura, e o que ela quer? Defender e cumprir aquilo que é a tua missão, defender o consumidor. Pode ser a empresa, pode ser o prestador de serviço, pode ser o munícipe, qualquer um, mas ela quer a coisa correta. Mas nós vamos tratar mais quais são os seus direitos hoje, de cada um, qual a obrigação de cada um, para que a gente já comece o ano orientado, sabe, literalmente capacitado para poder levar um 2017 melhor e bem, sabe, bem produtivo, bem corrigido. Por isso nós estamos recebendo aqui a Joana, e a Joana, agenda lotada, não acha a Joana, não para, é fiscalizando, é curso, é treinamento, é tudo quanto é jeito, a Joana está envolvida. A Joana é mais ou menos assim, sabe, o pó royal. Tudo quanto é bolo, ela vai, mas assim, vai para fazer crescer, vai para desenvolver, vai para corrigir, vai para dar o sabor, sabe, para poder... E é uma pessoa, assim, super ativa e dinâmica. E a gente precisa de pessoas assim, e Barretos é privilegiado por ter uma pessoa assim, dentro, sabe, do contexto de gestão de cidade, gestão de negócio, de orientação. Minha amiga Joana, obrigado por, sabe, ter acertado aí a sua agenda para a gente poder começar 2017 com essas orientações. Você com uma pessoa que é tudo isso que eu falei mais um pouco, tá bom? Mas eu queria que você falasse um pouco para o nosso telespectador. Primeiro, vamos falar um pouco da Joana, porque eu sei que você é expert, tem anos trabalhando em defesa do consumidor, sabe? Tem os seus projetos, tem tudo que você já, sabe? Você programa, calcula e busca com garra. Você trabalha com a prefeitura, você enfrenta o prefeito, você vai na Câmara e busca para cá, tem uma equipe, dificuldades dentro da equipe, vai, corrige, acerta, mas se faz presente. Barreto hoje tem um dos melhores PROCONs da região e do estado, sabe? Graças a você. Mas eu queria que você falasse um pouco da Joana, para o nosso telespectador, depois já a Joana do PROCON, e dentro desse bloco também do PROCON, no contexto geral, as fundações, sabe, os conselhos que tem o PROCON, para a gente poder, no segundo bloco, vamos falar exatamente do que tem que fiscalizar, o que é fiscalizado, para a gente poder orientar o pessoal. Obrigado mesmo pela presença. Eu que agradeço imensamente a sua consideração, os seus elogios. Confesso que não reconheço tanta coisa assim, mas a gente se esforça para fazer o melhor em prol da população, em prol dos consumidores. E é sempre muito bom ter essa oportunidade, eu nunca dispenso, estou sempre à disposição da ACIB e da população para a gente fazer essa comunicação e demonstrar que o PROCON, o Código de Defesa do Consumidor, nós trabalhamos para buscar o equilíbrio nas relações de consumo. Não existe dois lados de uma moeda, o lado bom e o lado ruim. Todos nós trabalhamos, o PROCON, o comércio, as empresas, as indústrias,
todos têm que trabalhar e quem assim não fizer vai perder mercado, vai perder freguesia, vai perder clientela. Porque todos temos que ter como mote essa visão de que o consumidor satisfeito, ele volta, o comércio se fortalece, o consumidor recebe melhores serviços, melhores produtos e aí tudo fica melhor. Porque no ano de 2015, em 2015 mesmo, quem ganhou o Prêmio Nobel de Economia, ele tratava de uma relação de consumo desde o início. Eles não deram esse nome de relação de consumo, mas para quem percebe, o que eles verificaram? Uma cadeia produtiva, desde a extração do produto lá na natureza, até o retorno desse produto quando já foi consumido, como é que ele volta. E tudo que se paga, tudo que envolve, como é que se faz a satisfação do consumidor, como é que se recolhe esse produto. Então, você vê, a preocupação que ele foi agraciado com o Prêmio Nobel de Economia. Então, é muito importante a gente ficar atento sobre os nossos direitos, os nossos deveres, como você colocou, e aí desenvolver essas atividades. Quanto a mim, meu nome é Joana Soleide Dias, eu tenho alguns anos. Não pode falar. Fala, deixa no alguns mesmo. Eu tenho 31 anos, eu tenho 3 filhos, sou barretense de nascimento, já tive muitas oportunidades de ir trabalhar fora, principalmente na área de defesa do consumidor. Eu já tive convite para ir para Brasília, para ir para São Paulo, mas eu sou apaixonada por Barretos. Eu não deixo essa terrinha nem por dinheiro, nem por poder, por nada, porque aqui eu tenho 3 paixões. São meus filhos, minha família, né? Em primeiro lugar, Deus, meus filhos e minha família e Barretos. E com Barretos, a minha atividade na defesa do consumidor, que eu comecei lá em 1990. O Código de Defesa do Consumidor nem tinha sido promulgado ainda. Comecei em 1990, o primeiro atendimento de defesa do consumidor fui eu que fiz. Iniciamos, era só eu e um guardinha, é aquilo que nós chamamos de equipe. Então, Gostei dessa, equipe. A minha equipe, eu recebia o telefonema, a reclamação, o consumidor, e eu pegava uma pasta, porque naquele tempo a gente trabalhava com a Lei Delegada número 4 da SUNAB, e com essa pasta eu ia no estabelecimento e fiscalizava, via o que tinha de errado. E aí era tudo feito com base na fiscalização, era meio que uma coação mesmo para o fornecedor. Ou atende o consumidor ou você vai ser multado, porque era assim que o boi no passo, o boi não podia ficar no passo, né? Era assim que fornecer para a população. Que as coisas funcionavam. Então criou-se assim, né, essa imagem da Joana que multa muito, da Joana que exige, mas a gente só faz cumprir a legislação, né? E hoje, graças a Deus, nós temos aí o Código de Defesa do Consumidor que veio com essa ideia desde de setembro de 1990, ele veio com essa ideia de buscar o equilíbrio nas relações de consumo. Então, no início, lá em 1991, quando ele entrou em atividade, a gente tinha assim, bem essa ideia de que o empresário tinha que se defender de um lado. Eu lembro que muitas vezes eu ia colocar ou notificar um empresário para cumprir o Código de Defesa do Consumidor e ele falava assim, mas não tem um Código de Defesa do Empresário? Né? Então, quer dizer, você tinha que ir com muito jeito para até fazer essa empresa entender que o Código de Defesa do Consumidor buscava o equilíbrio. E se buscando o equilíbrio nas relações de consumo, o que é o equilíbrio? São a balança equilibrada. Então, quer dizer, todo mundo se fortalece com isso. E aí, desde 1990, a gente vem buscando, antes até da promulgação do código, nós pegávamos as reclamações aqui, eu era representante da região aqui, dos municípios, de todos os PROCONs da região aqui, e a gente ia de cidade em cidade, pegando as reclamações, que naquele tempo era tudo à mão, na caneta, eu pegava todas essas reclamações e encaminhava para São Paulo, e lá eles recebiam e encaminhavam para quem estava trabalhando no projeto, no anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor, para então ver quais eram as necessidades, o que precisava adequar. E com isso nós tivemos muitas pessoas no estado de São Paulo e no Brasil fazendo esse trabalho para a gente
ter um Código de Defesa do Consumidor que realmente abraçasse a causa, que realmente fosse atendesse às necessidades do consumidor e da empresa. O pessoal tem que saber que a lei, o Código do Consumidor é uma lei, um código, e é um dos melhores que tem, tanto é que outros países copiam isso porque é um dos mais perfeitos que tem, é o mais complexo, o mais que atende todas as partes, esse equilíbrio e buscam mesmo, tanto é que outros países copiam esse código. Deixa eu só uma pergunta, a gente vai para um outro bloco, nós vamos tratar de mais do que é fiscalizado. Qual que é a relação? PROCON no município, PROCON com São Paulo, PROCON com a capital do estado de São Paulo e com Brasília. O que é que tem? Qual que é o elo que tem com as federações? Como que é a ligação disso? O PROCON é um órgão de defesa do consumidor. Ele, pela Constituição Federal, o Estado, artigo 170 da Constituição Federal, o Estado tem a obrigação de promover a defesa do consumidor no âmbito de sua abrangência. Então, no município, o PROCON, o órgão de defesa do consumidor, ele é mantido pelo município, mas as atividades, a regulamentação é tudo federal. O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 106, ele estabelece que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ele traça a política de defesa do consumidor que passa a valer para todo o território nacional. Então, no PROCON de Barretos, nós repercutimos, nós atuamos, nós trabalhamos conforme a política estabelecida nacionalmente pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. O PROCON, para ele ter esse status, para ele ter essa atividade em parceria, trabalhar com o sistema, o software, que é o SINDEC, que é nacional, ele precisa ter uma estrutura, ele precisa ter uma quantidade de atividades que são o início, a base, que é a fiscalização, educação para consumo e atendimento ao consumidor, que é aquele atendimento que a gente faz quando o consumidor teve algum problema, foi lesado de alguma forma, e aí a gente entra para a proteção. A defesa do consumidor é quando nós fazemos o trabalho de antecipação do direito, que é aquilo que a gente faz com a fiscalização e com a educação para consumo. Por isso é defesa e proteção do consumidor. Porque quando nós vamos proteger, é porque o consumidor já teve algum problema, já foi lesado, já foi indisposto, já teve alguma situação, e aí ele vem com sua comprovação, nota fiscal, recibo, documento, contrato, e registra a reclamação, e nós vamos atuar na proteção, processando essa reclamação e resolvendo até uma audiência de conciliação com o fornecedor. Mas para defender, nós fazemos essa política de antecipação do direito, essa defesa que é feita através da fiscalização e através da educação para consumo. Uma aula, viu, moçada? Nós vamos para um pequeno intervalo, nós vamos voltar já. Queria que você fique aí, porque nós vamos tratar de um assunto agora que interessa diretamente ao consumidor. Quero focar quem é que pode ser fiscalizado, o que é que, sabe, que o fiscal vai pegar, o que é que o empresário tem que ter e assim sucessivamente, tá bom? Nós estamos recebendo hoje aqui a diretor do PROCON, Joana Soleide Dias, e este é o programa A CIB na TV. Nós vamos para um breve intervalo e nós voltamos já já. Acredite! Coloque mais sabor na sua vida. Guaraná Poti é mais sabor. Minerva Beef Shop é um novo conceito em vendas de carnes para Barretos e região. Temos todas as novidades em cortes nacionais e importados. Uma loja moderna, ampla, com layout inovador e prático. Os melhores produtos para o cardápio do seu dia a dia. Tudo com a qualidade Minerva. Mas, se você preferir, temos o delivery. Ligue e receba seu pedido na comodidade de sua casa e ainda pode pagar com cartão de crédito. Minerva Beef Shop, exclusivo como hoje. Roller, questão de atitude. Você, empresário barretense, não importa o segmento ou tamanho da sua empresa, precisa associar-se à CIB. São inúmeros benefícios.
A CIB ajuda a divulgar a empresa e o produto dos seus associados através de e-mails e redes sociais. Procure a CIB. Pois bem, voltamos então com o programa A CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Eu acho que esse ano 2017 nós vamos ter que acrescentar um pouco a voz e imagem do empresário e também das instituições de Barretos, dos órgãos, das entidades, porque a gente tem trazido isso e o povo tem gostado, a CIB tem gostado, o telespectador tem dito, olha, foi muito bom o programa, então nós vamos continuar trabalhando com isso. Mas hoje nós estamos recebendo aqui Joana Soleide Dias, a diretora do PROCON de Barretos. Já nos deu uma aula, sabe, do contexto PROCON e suas correlações com o Estado e com Brasília, com a União. A nós vai estar numa fase que a gente quer muito que isso seja, sabe, bem entendido para o consumidor, que chegue bem, assim, cada casa, cada pessoa, para que a pessoa seja de fato protegida. Joana, nós vamos entrar nesse bloco. E quando a gente convidou o PROCON, convidou a Joana, é justamente para que chegue no consumidor qual que é o direito dele. Eu vou te fazer umas perguntas para que seja bem pitoresco, sabe, a resposta para o consumidor, bem no popular. A gente sofre muito, a gente tem muitas observações com relação ao consumidor, preço de mercadoria, taxa de juros. Qual que é o direito do cliente? Qual que é o dever daquele que vai vender a mercadoria? Como que funciona isso? Porque, olha, que a gente sofre é muito difícil. A gente tem escutado, ouvido, aí, não, porque tem um preço lá, chega no caixa é outro, e a gente nunca sabe. Melhorou-se muito, mas como que está isso hoje? Como que é que o lojista tem que se portar com relação a isso para que a informação chegue correta no consumidor? Obrigada pela pergunta. Esse é um tema que é bastante contundente na nossa atividade, no nosso dia a dia. E você, de novo, tocou no ponto certo, você falou a palavra, direito de informação. O Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 6º, ele determina a obrigação de informar. Então, a obrigação não é só minha, não é só sua, não é só do poder público, não é só das empresas. Todos nós temos a obrigação de dar a informação adequada, precisa e inteligível. Então não adianta você colocar o preço no produto de forma que fica escondido, de forma que o consumidor tenha que manusear o produto para descobrir qual que é o preço. Então é isso que os empresários têm que tomar consciência com relação à fixação de preço no produto. E olha, não é só a vitrine, não é só a vitrine, não é só o preço na vitrine. Se eu vou comprar no supermercado, o preço tem que estar à vista. Na farmácia, na padaria, no posto de gasolina, em todo o segmento comercial. Você colocou ali uma banca para vender, como nós temos aqui no calçadão, o cara ali com a carriola vendendo fruta fresca. Ele tem uma plaquinha com preço. Tantos reais o quilo daquela fruta. Então, esse é o direito básico do consumidor. Da mesma forma que a Constituição estabelece lá os direitos sociais, né, os princípios que regem a nossa atividade, a nossa cidadania, o Código de Defesa do Consumidor tem lá os direitos básicos que tem essa capacidade, tem esse entendimento principiológico, da mesma forma que a Constituição. Na verdade, o produto estando lá exposto, o cliente não precisa perguntar o preço, ele tem que sozinho olhou a blusa, a camisa, o chapéu, a goiaba, o preço da gasolina, o preço da peça do carro e assim sucessivamente, o preço do pão, ele sozinho tem que saber, ele não precisa de ninguém para perguntar isso. Exato, o que o fornecedor tem que ter em mente é o seguinte, eu como consumidor, eu ia identificar de pronto, assim que eu tivesse interesse de comprar esse leite, esse pão, essa calça, essa camisa, esse sapato, eu ia ter acesso à informação do preço de imediato, porque o que atrai o consumidor na primeira vista é o preço, porque a qualidade ele já pesquisou, ele já verificou se é aquilo mesmo que ele quer, se é aquela marca que ele quer. Normalmente o consumidor já vem meio que endereçado no quesito qualidade. Aí ele vai verificar se o preço cabe no bolso, se ele tem condição. Então as regras têm que ser claras.
O jogo tem que ser limpo, então o preço tem que ser identificável de pronto e se o fornecedor se colocar na posição do consumidor e verificar que se aquele preço, aquela informação está clara, precisa e objetiva, aí ele vai acertar na forma de fixação do preço em todo o estabelecimento, não só vitrine. Porque às vezes as pessoas acham que tem que colocar o preço só na vitrine. Mas vitrine é aquilo que atrai, é aquilo que promove, é aquilo que vende. Mas tem que estar organizado em todo o estabelecimento. Nós vamos discutir depois alguns, sabe, vários estabelecimentos. Quem é que pode, quem que não, essas coisas todas a gente não vai usar no programa. Deixa eu fazer uma pergunta para você, João. A gente está cansado de ver placas. Preço X de uma mercadoria, embaixo o juro desse tamanhozinho, o número de parcela pequenininho. Como que funciona isso? Porque a hora que a pessoa olha, um exemplo, estou falando aqui, vai, um barbeador, R$10 por mês, mas embaixo, pequenininho, quantas tem as orientações, as instruções. Como que funciona? Isso é passivo de fiscalização? Isso pode? De jeito Taxa nenhum. de juros? Eu não sei. Isso não pode. Se a gente aplicar o princípio de que a informação tem que ser clara, objetiva, isso não está fazendo uma informação, porque se eu vejo lá um produto, está lá R$10, depois tem a informação de 3 vezes de 10, então eu imaginei que aquele produto custaria R$10 e não R$30, que são as 3 vezes de 10. E tampouco eu fico sabendo se aquele produto tem juro embutido na parcela ou se não tem juro embutido. Isso tudo tem que estar à disposição. Tem que estar numa informação clara, objetiva e precisa. Precisão é necessário. Se aquela informação que você coloca, ainda que você coloque o preço de forma ostensiva, está lá aparecendo muito, mas você não coloca aparecendo igual, da mesma forma que você coloca a informação do preço, você colocar a informação da quantidade de parcelas, da quantidade de juros, de como é feita aquela negociação, você não está atingindo o objetivo de informação clara, precisa e objetiva e precisa, portanto você está passível de autuação. Não adianta só colocar o preço, tem que colocar o preço da forma correta. E aqueles que colocam a partir de... Tudo errado. Não pode? Tudo errado, não pode. Por pode. exemplo, você vai numa farmácia, um exemplo, tá? Você chega na farmácia, está lá, sabonete, um exemplo, tá? A partir de não, isso pode, não? Não, isso já tem diminuído muito, a gente fiscaliza dioturnamente esse tipo de irregularidade. Encontrou essa irregularidade, o fiscal não perdoa, ele autua mesmo, mete a caneta e a determinação, não só minha, mas como eu disse anteriormente, de todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é para que mude essa prática. Nós não podemos ficar há 25 anos de um Código de Defesa do Consumidor despendendo pessoal, despendendo tempo, despendendo todo um aparato, viatura, combustível, material, tudo para fiscalizar sempre a mesma prática. Gente, nós precisamos evoluir. Produto vencido. O pessoal olha o produto vencido e imagina só supermercado. Produto vencido no supermercado, na farmácia, alimentação. Como que funciona isso? Na farmácia, então, é criminoso, porque se a gente pensar que um alimento vencido, ele vai trazer problema à saúde do consumidor, quanto mais um remédio. Então, se nós encontramos um remédio com produto de validade vencido, nós não vamos só autuar, nós vamos chamar a polícia, porque além de ser uma irregularidade de consumo, ele é um crime, é uma fraude você colocar um produto que esteja vencido em qualquer estabelecimento. Nem se discute. Nem se discute. Não há discussão, não tem como se relevar, nós nem atendemos esse tipo de reclamação. Jana, por exemplo, só para desmistificar, o pessoal acha que o PROCON, por exemplo, você procura o PROCON só por conta da conta de energia, ou do telefônica, ou de linha, sabe, da telefonia, o comércio, quando você compra uma blusa, um sapato que você quer devolver, que não deu, supermercado. Aonde mais sabe, que tem essa proteção que o consumidor usa, por exemplo, oficina mecânica, um exemplo. Um autopeças, posto de gasolina, não sei, sabe, a feira, lá na feira, como que é? Tem isso, tem essa proteção, o consumidor pode utilizar desses outros estabelecimentos? Com toda certeza. Eu costumo dizer nas minhas palestras, qual que é a sua atividade, qual que é a sua atividade, quanto é que você, como cidadão, você como pessoa, você utiliza de saúde, de educação e de consumo.
Nós estamos consumindo, quando o embrião é fecundado na mãe, ele já começa a consumir. É médico, é pré-natal, é remédio, vitamina que a mãe já começa a consumir. Depois de morto, nós morremos, aí a nossa família tem que comprar caixão, coroa, túmulo e etc. Então, ainda depois de morto, nós estamos consumindo. Então, a ação que nós, seres humanos, que nós, cidadãos, temos tempo integral, quando estamos acordados, quando estamos dormindo, nós temos tempo integral, consumo. Então, nós consumimos todo o tempo. E como nós consumimos todo o tempo e toda espécie de produto, então nós consumimos, aqui nesse momento, nós estamos consumindo energia elétrica para a iluminação, para o ar-condicionado, as roupas que nós estamos vestindo e todo esse aparato que nós temos aqui adveio de uma relação de consumo. Então, se nós estamos aqui e uma lâmpada dessa cai, provoca um acidente ou qualquer coisa que a gente possa imaginar, por mais grotesco que pareça, então é um acidente de consumo, está previsto no Código de Defesa do Consumidor, é uma ação para o PROCON, é uma ação para todo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Fui no supermercado, comprei uma lâmpada, chegou em casa, queimou, pode voltar. Pode voltar, inclusive essas lâmpadas... Sabe, foi um negócio que eu peguei meio assim... essas lâmpadas hoje em dia, ela tem um prazo de validade. Hoje em dia tudo tem prazo de validade, tudo tem garantia. Garantia mínima de produto, com exceção dos produtos naturais, os produtos de consumo de alimentação, garantia legal, 90 dias. Então tudo que a gente compra tem que ter garantia de 90 dias. Eu vou fazer uma pergunta aqui, ser bem prático, sim, não, porque nós vamos para um outro bloco, nós vamos focar nas fiscalizações. Médico, dentista, festa, eu vou na festa tal, comprei meu convite, vou na festa do peão. Aonde que tem ali a defesa do consumidor? Aonde que entra ali, qual que é o direito? O que é que pode ser cobrado disso? Em primeiro lugar, o direito básico, o direito à informação. Tudo que eu vou promover, tudo que eu vou colocar no mercado, tudo que eu vou vender para outra pessoa, e olha só, gente, não é só um estabelecimento instituído, um empresário ou empresa que tenha CNPJ. Qualquer coisa, se eu, Joana, for vender fruta lá no calçadão, eu sou fornecedor. Eu estou fornecendo um produto, tudo aquilo que eu o pedreiro, o eletricista, o encanador que foi lá, fez um serviço para mim, não deu certo, PROCON nele. PROCON nele. O fornecedor é toda pessoa física ou jurídica que presta serviço ou fornece bens como uma atividade habitual de trabalho. Ele ofere lucro com isso? Então, ele é fornecedor. O negócio, ele tem que cumprir as normas do PROCON. Ele é fornecedor e ele tem que cumprir. Ele tem que informar qual que é a regra do jogo. Por exemplo, como você citou, a festa do peão. Nós temos muita reclamação nos dias da festa do peão. Como é que vai ser vendidos os convites? Como é que vai ser vendido como é que vão ser vendidos a meia entrada para estudante? Como é que funciona isso? Eles passam o ano todo colocando as regras, informando ao PROCON como é que vão ser essas regras, como é que vai ser essa divulgação, e a gente vai acompanhando passo a passo para que chegue ao consumidor atendendo a maioria das regras. Claro que perfeição não existe, eu costumo dizer que perfeição, só Deus e o mentiroso. Então nós sabemos que está sempre buscando se melhorar, com direito à informação, com esclarecimento do que funciona, com qualidade do serviço, com preço. Eu contrato um cerimonial ou uma empresa para fazer a festa de casamento da minha filha ou a festa de formatura do meu filho, e aí acontece problema. É passível de reclamação. Tudo isso tem que ser, o contrato, se não tiver de acordo, se tiver cláusula abusiva, essa cláusula é nula de pleno direito. Se o contrato for abusivo, o contrato todo é abusivo e não pode ter nenhuma prática discriminatória, não pode ter nenhuma prática que constrange o consumidor, nem na cobrança de dívida, nem na oferta do produto. Você não pode ser incomodado na sua casa, no seu descanso, no seu lazer, nem por telemarketing, muito menos por cobrança. E tudo isso é regulamentado e tem que ser cumprido. Não cumpriu, vai ser autuado, vai ser fiscalizado e vai ser autuado. Aula, viu? Uma palestra, uma aula excelente. Era isso que a gente quer passar para o nosso telespectador, para o nosso munícipe. Nós vamos para o intervalo, já, e depois eu quero
como está o planejamento das fiscalizações a partir desse ano. Nós estamos começando, a CIB está fazendo esse trabalho com uma série de programas de fiscalizatórios, tá, de todo o segmento, para a gente poder, eu queria passar mesmo agora às pessoas que fazem esse serviço, sabe, aquela que tem que fazer correto o serviço, como vai ser a fiscalização, vai ser intensificada, como que vai ser além do cotidiano, tá bom? Okay. Este é o programa A CIB na TV. Nós estamos aqui hoje com a Joana Soleide Dias, diretora do PROCON de Barretos, dando uma aula para nós, tá bom? É o A CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Nós vamos para o intervalo e nós voltamos já já. Acredite! Coloque mais sabor na sua vida. Guaraná Poti é mais sabor. Minerva Beef Shop é um novo conceito em vendas de carnes para Barretos e região. Temos todas as novidades em cortes nacionais e importados. Uma loja moderna, ampla, com layout inovador e prático. Os melhores produtos para o cardápio do seu dia a dia. Tudo com a qualidade Minerva. Mas, se você preferir, temos o delivery. Ligue e receba seu pedido na comodidade de sua casa e ainda pode pagar com cartão de crédito. Minerva Beef Shop, exclusivo como hoje. Roller, questão de atitude. Você, empresário barretense, não importa o segmento ou tamanho da sua empresa, precisa associar-se à CIB. São inúmeros benefícios. A CIB ajuda a divulgar a empresa e o produto dos seus associados através de e-mails e redes sociais. Procure a CIB. Voltamos então com o programa A CIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense. Hoje recebendo aqui a diretora do PROCON, Joana Soleide Dias, que deu uma aula para nós sobre o PROCON, sobre as instituições, sobre o que pode ser fiscalizado, direito e dever e obrigações, tratamos no último bloco. Mas eu queria, Joana, aproveitar aqui, nós fizemos uma série de entrevistas e trabalho com órgãos fiscalizadores. Eu queria te fazer uma pergunta se vai ser a mesma coisa. Todos nos disseram que o Brasil está sendo passado a limpo, as instituições vão trabalhar mais. A gente teve reunião já com o pessoal do Banco Central, o juro vai baixar, vai ser lento, a economia vai começar, sabe, ter uma expectativa, ter uma nova esperança. E nos disseram os outros órgãos que vai ser intensificada para dar suporte a toda essa mercancia, todos esses negócios de fiscalização, de cobrança, de notificação, de organização, de orientação. Como vai ser o PROCON em 2017? É a mesma linha? Eu queria que você passasse para o nosso telespectador, porque para que ele não seja prejudicado, mas também para os nossos empresários, aquele que vende serviço, aquele que vende produtos, aqueles que tem uma negociação. E eu queria saber, o autônomo, o eletricista, o pedreiro, o encanador, eu queria que você passasse para ele como vai ser a fiscalização esse ano. Com certeza vai ser uma fiscalização muito mais contundente do que nós temos visto atualmente. Então, o que o empresário precisa saber para ele se organizar, para ele não ter problema, para ele não ser autuado? Primeira coisa, se for autuado, não adianta vir chorar no PROCON. Porque nós colocamos durante esses anos todos, nós temos colocado, e hoje eu reafirmo, o nosso compromisso de fazer orientação também ao fornecedor. De que forma? Nós temos aqui a associação comercial, nós somos parceiros, sempre colocamos todo o nosso aparato, toda a nossa equipe de trabalho para fazer orientação. Nós já vimos algumas vezes aqui na CIB, fazemos palestras, fornecemos material, orientamos de todos os direitos e deveres também dos fornecedores. Se você, fornecedor, perder a sua vez, perder o seu direito de ser informado, de ser esclarecido, de tirar qualquer dúvida sobre a sua atividade concernente ao consumidor, depois não adianta vir chorar que foi autuado, que foi multado, até porque nós estamos intensificando a fiscalização, colocando mais equipes na rua, mais fiscalização, mais gente treinada, preparada. Todo esse ano foi um ano de preparação,
um ano de fortalecimento do próprio órgão, porque no ano de 2007 nós estamos aí intensificando a fiscalização para cobrar em todos os segmentos. É farmácia, padaria, revendedor de botijão de gás, combustível. Nós estamos fazendo parceria com todos os outros órgãos. Fazemos parceria também com o IPEM para fiscalizar material de construção. Você aí que vende 1 metro de areia que não vai 1 metro, o IPEM está junto com o PROCON, nós vamos fiscalizar e nós vamos autuar. Não adianta pedir clemência, nem antes nem depois. O momento de se orientar é antes do fiscal chegar no estabelecimento. Porque se ele é fiscal e o próprio nome já diz que ele é fiscal, ele não vai no estabelecimento para fazer orientação. A orientação você busca no PROCON ou na ACIB, na sede do PROCON ou na ACIB. No momento da fiscalização, você vai receber um fiscal para efetuar uma fiscalização. Você tem 1 minuto para suas considerações finais, mas antes eu vou te fazer uma pergunta para ser assim, rapidinho. Fila de banco. Eu queria que você falasse, porque se a gente for detalhar tudo, Joana, a gente precisa de muito tempo, vários programas. Eu tenho 25 anos e não consegui tocar em todos os pontos. Eu queria que você falasse um pouco sobre fila de banco. Assim, bem rapidinho, logo que você acabar de falar de fila de banco, eu queria que você falasse para mim assim, aquilo, sabe, você tem 1 minuto para falar assim, olha, eu não falei isso, você não me perguntou isso, aquilo que você gostaria de falar sobre você, sobre o PROCON, sobre o serviço, mas antes, emenda, fala da fila do banco e já emenda para você as suas considerações finais. Fila de banco, consumidor não é obrigado a aceitar, extrapolar o tempo mais do que 25 minutos do dia 1º ao dia 10, do dia 11 até o final do mês são 15 minutos, passou disso daí você tem lá que receber a sua senha, pega a senha, encaminha no PROCON, porque aí nós vamos autuar e eles vão ficar mais célere para atender o tempo aí, a legislação e atender o seu direito consumidor. Com relação à outra pergunta, eu já esqueci. Você tem suas considerações finais aí, eu quero que você fale. De repente a gente deixou de perguntar alguma coisa, você gostaria de falar alguma coisa e que nós não debatemos, não apresentamos aqui, você tem aí 1 minuto para... Com relação ao PROCON, eu gostaria de colocar a população que nós temos hoje o atendimento lá no Poupa Tempo, nós temos o PROCON na Avenida 15, que processa e faz todo esse trabalho de defesa do consumidor, de proteção ao consumidor, e nós estamos trabalhando, caminhando para instituir em Barretos uma fundação municipal de defesa do consumidor. Nós pretendemos que essa fundação possa, olha só, consumidor, um trabalho que é muito importante, né? E fornecedor também, consumidor e fornecedor, porque todo fornecedor também é consumidor. Se você comprar um produto, um celular, por exemplo, que aqui nós já pensamos em abordar isso, e aí esse produto tem que ficar 30 dias na assistência técnica e muitas vezes trazendo uma frustração muito grande. Se você compra um ar-condicionado, um ventilador com esse calorão aí, tem que dar problema, dar defeito e tem que ficar 30 dias você sem o seu produto, sem o seu celular, sem o seu carro. Tudo isso nós vamos estar trabalhando sistematicamente. Todo o país está engajado para melhorar esse prazo, para melhorar esse atendimento e colocar em cada unidade de defesa do consumidor, em todo o território nacional, perícia para analisar quando a empresa declara que esse produto foi feito mau uso, que a responsabilidade do dano ou do defeito foi do consumidor. Nós vamos estar então instituindo também aqui no município a perícia para melhor defender os seus direitos. Foi um prazer recebê-la, atingiu todas as nossas expectativas, que era orientar, informar o consumidor, informar o lojista, os empresários, os prestadores de serviço. Obrigado por você abrir esse espaço na sua agenda, vir aqui e participar conosco nessa série de informações de orientação e de fiscalização dos órgãos fiscalizadores de Barretos. Muito obrigado. E eu acho que a gente vai voltar a falar de vários assuntos, mas numa outra oportunidade, acertando sua agenda, eu gostaria que você voltasse, porque nós temos muita coisa para passar dessas informações, tá bom? Estou sempre à disposição. Muito obrigado. E este foi o programa ACIB na TV, a voz e a imagem do empresário barretense.